Bom dia, segundo ano! Hoje a aula ainda é de revisão. Nós vamos revisar ciências. O que nós aprendemos sobre as plantas? Então, vamos lá com a professora para a gente ter uma aula bem gostosa agora? Vamos lá, então! Hoje nós vamos falar sobre a parte de uma planta e suas funções. Então, nós estudamos lá desde a página 2, né? Falamos sobre as plantas até a página 14. E hoje nós vamos revisar sobre isso. Nós vamos falar as partes da planta, né? E a função de cada uma delas, não é? Nós não vimos já isso? Então agora nós vamos relembrar, tá? Claro, depois no finalzinho da aula tem um exercício para vocês fazerem também. Mas vamos relembrar com a professora as partes de uma planta, porque cada parte da planta, ela tem uma função bem importante. E nós vamos ver a parte de cada uma delas e a função que ela exerce na planta. Vamos lá? Então, vamos ler com a professora? Põe o dedinho aí na leitura para você ler comigo, ó. As partes da planta são as raízes, as folhas, o caule, as flores e os frutos. Cada parte desempenha uma função importante para o vegetal. O vegetal é as plantas, né? Vamos relembrar a função de cada parte de uma planta? Então, ó, nós vimos que a planta tem raiz, ela tem caule, ela tem folha, ela tem flor e ela tem frutos. Lógico que nós não vimos ainda lá nas nossas aulinhas sobre as sementes e os frutos, mas a professora também vai explicar nessa aula aqui. Por quê? Porque quando nós formos lá para frente da apostila, você já vai saber o que é semente, o que é o fruto, não é? Então, vamos para essa aventura sobre os vegetais hoje? Vamos lá, então. A planta é um ser vivo. Por que ela é um ser vivo? Ó, ela nasce, ela cresce, ela reproduz, ela envelhece e ela morre. Os seres vivos são assim. As pessoas são assim, os animais são assim, os micro-organismos são assim e os vegetais também. Então, tudo que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, nós chamamos de seres vivos, tá? Já aprendemos que as plantas são seres vivos. Elas nascem, crescem, se alimentam, respiram, se reproduzem e morrem. Para manter-se viva, cada parte da planta é responsável por uma função. Você sabia disso? É igual ao nosso corpo. O nosso corpo não tem um monte de órgãos dentro dele e cada um é responsável por uma função para a gente estar vivo, estar respirando, estar em movimento. Isso, as plantas também são iguais, porque ela é ser vivo, não é? Então, ó, para a gente ter um bom funcionamento no nosso sangue, nós precisamos do coração para bombear o sangue, não é? Sim, se nós queremos a nossa mente sempre trabalhando, nós precisamos do nosso cérebro para nos ajudar. E assim é a planta também. Ela precisa de todas as partes dela para estar funcionando bem. Já pensou? Se a gente não tem os pés, como é que nós vamos fazer? Dá para a gente se equilibrar? Então, ele também tem uma parte importante no nosso corpo, né? Assim também é as plantas. Mas elas não têm pés, professora, não, mas ela tem raiz que vai manter ela em pé, segura na terra. Vamos ver, então? Vamos lá. Então, ó, a função de cada parte da planta é muito fundamental para toda a planta ficar equilibrada, ou seja, ela fica saudável, que ela possa crescer, não é? Então, para isso, precisa de cada partinha dela e cada parte é essencial na vida de uma planta. Mas nós vamos começar com as principais funções. Então, lá, primeiro é a raiz. Qual é a principal função da raiz? Ó, ela mantém a planta fixa no solo. Então, ela segura a plantinha no solo. Porque se a raiz não tiver lá na terrinha, a planta vai se manter em pé? Não, qualquer ventinho vai levar ela embora, ela vai acabar morrendo, né? Então, ela fixa no solo e a planta continua crescendo. Ela também distribui os alimentos, os sais minerais
para quem? Para a planta, não é? Então, a chuva cai lá na terra, o que vai fazer? A raiz vai sugar aquela aguinha e vai mandar para o caule e o caule vai fazer a distribuição. Mas também vou falar do caule daqui a pouco, né? Ela vai pegar os sais minerais que está lá no solo. Solo é o que? A terra. E também vai mandar lá para o caule. O caule vai ter outra função. Vamos ver? Muito bem. Então, lá na página 9, você vai ver aí que a professora está marcando tudo lá em cima, as páginas para você relembrar. Então, ó, a principal função do caule, que a gente também chama de tronco, é o quê? Transportar a água e o alimento para todas as partes da planta. Então, o caule, a raiz, foi lá, sugou a aguinha, sugou os minerais, os sais minerais. O que o caule vai fazer? Ele vai distribuir essa água, esse alimento para toda a planta. Então, olha lá, o tronco e o caule, ele faz um papel muito, muito importante na planta, né? Sem ele, como é que esse alimento seria distribuído? Não tinha como, não é? Vamos ver mais? Os galhos. O que os galhos têm a ver, professora? Qual é a principal função dele? Vamos ver. Assim como o caule e o tronco, eles levam água e alimentos para as extremidades da planta. No nosso corpo, a gente não tem assim várias veias? Olha aí na sua mãozinha. Fecha a mãozinha assim igual a professora. Segura um pouquinho. Agora abre. Ó, já apareceram as veias na nossa mão. No nosso corpo, nós temos várias veias. E essas veias, elas ligam o sangue no nosso corpo, né? Então, o coração bombeia esse sangue e manda para o nosso corpo. Quem vai distribuir? As veias. Assim também são os galhos das plantas, ó. Os galhos das plantas, lá em cima, se a planta não tiver galho, ela vai conseguir receber os alimentos, os nutrientes até a extremidade dela, ou seja, até lá no ponteirinho lá em cima? Não, então ela precisa desses galhos para quê? Para as folhas receber a água, né? Para os galhos mais lá em cima conseguir também receber. Então, os galhos também têm uma função importante, né? Que é o quê? A distribuição de água e também de alimentos, tá bom? Hora da pausa. Então, agora, já que eu estou falando de receber água, nutrientes, dá uma pausa aí. Vai lá, toma água, vai ao banheiro. Se você quiser, ó, toma uma limonada, um suco de laranja, né? Mas o importante é se hidratar, tá? Se tiver com fome, vai lá, pega algum alimento também, mas faça essa hora da pausa para você não ficar com sono ou cansado, tá bom? Dá pausa aí, faz o que você tem que fazer e depois nós voltamos. Fez? Já voltamos? Então vamos continuar a nossa aula. Então nós vamos falar agora sobre as folhas. Lá na página 11 de vocês vai ter sobre as folhas e nós vamos ver agora qual é a principal função das folhas. Elas são responsáveis pela respiração e a fotossíntese da planta. Então, olha que legal, ó, ela consegue fazer a respiração da planta e também a fotossíntese. Lembra que no comecinho das aulas lá nós falamos sobre fotossíntese? Vamos relembrar, ó. Fotossíntese é o processo de transformação de alimento e glicose realizado pelas plantas clorofiladas com auxílio da luz solar. Viu? Lembra que a gente falou sobre isso, né? Que ela também, através da fotossíntese, ela consegue produzir o seu próprio alimento? Isso mesmo. Então, olha lá, a planta, ela também precisa das folhas para respiração. Legal, né? Vamos ver mais? Já na página 12, vocês lembram que a professora falou sobre as flores? Falou que as flores têm a parte feminina e a parte masculina da reprodução delas? E isso que é o quê? O ginoceu e o androceu, não é? E isso, quem está lembrado? Isso mesmo, a professora falou. Vamos ver quais as principais funções das flores? Então, ó, produzir e armazenar as sementes que são responsáveis
pela reprodução das suas plantas. Então, as flores, elas vão fazer o quê? Ela vai armazenar as sementes, que são responsáveis pela reprodução, não é? Não é pela semente que vai surgir um novo fruto? Sim, então ela tem uma grande responsabilidade, que é o quê? Armazenar as sementes. Mas, eu coloquei um desenho aí para nós vermos também e relembrar, sobre a estrutura da flor. Aqui, a professora Isa colocou para vocês verem, né? Tem na apostila de vocês um desenho, mas para mostrar para vocês, lembrar vocês, sobre o gineceu, não é? Que é a parte feminina, olha ela aqui, a que nós chamamos de carpelo, mas é o gineceu, a parte feminina da planta, e o androceu, que é a parte masculina da planta. Então, vocês vão olhar aí na apostila de vocês, vocês vão ver que está em partes separadas, mas aqui é bem parecido com o que está de vocês aí, né? Que é o gineceu, parte feminina, e o androceu. O que vai acontecer? Vai unir e vai formar o quê? A semente, ok? Vamos ver mais? A principal função do fruto. Então, quando nós formos lá para a aula do fruto, você já vai saber, Assim como as flores, eles produzem e guardam as sementes, que são responsáveis pela reprodução de outra planta. Então, dentro do fruto, lá vamos supor de uma manga, não tem o caroço da manga? Aquele caroço nós chamamos de semente. É através daquele carocinho, daquela semente, que vai surgir um novo pé de manga, tá? Na uva, não tem aquelas sementinhas pretas pequenininhas dentro da uva? Ela está dentro do fruto, que é aquela bolinha roxinha, não é? Ou verde, não é? Então, aquela sementinha vai formar o quê? Um novo pé de uva, tá? E quem que é responsável? O fruto, né? Então, assim como as flores, eles têm grande responsabilidade, que é o quê? Formar, né? Ou seja, reproduzir uma nova planta, tá bom? E agora é a hora da atividade. Então, lá no seu caderninho, você vai desenhar uma árvore e identificar cada parte dela de acordo com as cores pedidas. Então, lá, de amarelo, você vai ver as raízes. Então, as raízes você vai identificar de amarelo. Depois, o caule de marrom, não é? Então, vai fazer de marrom. Os frutos de vermelho, as folhas de verde e as flores de laranja, tá? Então, você desenha uma árvore identificando as partes dela de acordo. Então, que cor que você vai desenhar as raízes? De amarelo? O caule de marrom, não é? Caule ou tronco que nós falamos, né? Depois, os frutos de vermelho, as folhas de verde e as flores de laranja. Agora, vamos supor que você quer fazer a árvore do seu jeito. Você pode fazer, só que daí você vai fazer lá na raiz. Você vai puxar um tracinho amarelo e vai escrever raiz. Depois, o caule. Aí você desenhou, fez lá, você vai puxar um traço de marrom e vai escrever de marrom, caule. Depois, desenhou os frutos lá. Vamos supor que você desenhou os frutos tudo laranja. Aí você vai puxar o lápis vermelho e vai identificar, frutos. Depois as folhas, vamos supor que vocês fizeram umas folhas assim meia vermelhas, não é? Então você vai colocar com lápis verde e vai escrever folhas. E por último, né, de laranja, que seria as flores, e vamos supor que desenhou as flores de rosa. Então você vai pegar o lápis laranja e vai puxar um tracinho e vai escrever flores, tá bom? Então, fica bem à vontade. Lá no grupo de material de vocês, a professora também vai colocar esses exercícios lá, tá? Então, você não precisa copiar exatamente aqui da tela. Lá no plano de aula de vocês vai ter também, tá bom? E por hoje é só. Tchau, meus amiguinhos, e até amanhã. Beijos da professora Isa.